Chorando e com o rosto coberto de minúsculas rugas, ele entrou nesse mundo e, enrolado em trapos de pano, tirou seu primeiro cochilo em uma cama de palha. Sujeito ao tempo e aos pais, ele cresceu até a maturidade na Palestina, ocupada pelos romanos. Suas delicadas mãos tornaram-se fortes e calejadas na oficina do carpinteiro José. Já como adulto, ele caminhava pelo interior e pelas principais cidades, tocando as pessoas, pregando as multidões e treinando 12 homens para levar adiante a sua obra. A cada passo que dava, era perseguido por aqueles que procuravam evitar que o mundo recebesse a sua influência. Por fim, falsamente acusado e julgado, foi condenado a uma dolorosa e vergonhosa execução por mãos de estrangeiros. E ele morreu, cuspido, amaldiçoado, atravessado por pregos e pendurado em direção ao céu, para que todos pudessem escarnecer de sua pessoa. Jesus, o Deus homem, deu a sua vida completamente para que todos pudessem viver no momento designado por Deus. O Senhor Jesus, ressuscitado e elevado ao céu, irromperá novamente no cenário do mundo. Então todos saberão que Jesus é o Senhor do universo. Aqueles que o amam se regozijarão e saudarão seu Salvador com o coração repleto de hinos de louvor. Mas seus inimigos se sentirão dominados pelo temor. Aliados de Satanás, os inimigos de Cristo marcharão com suas legiões contra ele e seus exércitos. Mas quem pode suportar a ira de Deus? Cristo vencerá a batalha e reinará em triunfo por toda a eternidade. Jesus, o servo humilde e sofredor, é também o poderoso vencedor, rei e juiz. O Apocalipse é um livro de esperança. O amado apóstolo João, testemunha ocular de Jesus, proclamou que o Senhor vitorioso iria, com toda certeza, retornar para defender os justos e julgar os pecadores. Mas o Apocalipse também é um livro de advertências. A situação nas igrejas não era ideal, portanto Cristo convocou seus membros para que se comprometessem a viver de um modo justo. Embora Jesus tenha dado esta revelação a João há quase 2000 anos, esse livro ainda permanece como um consolo e um desafio para o povo de Deus de nossos dias. Podemos ficar animados ao entender a visão de esperança de João. Cristo retornará para resgatar o seu povo e fazer um acerto de contas com aqueles que o desafiam. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu acabei de ler agora um texto da Bíblia de aplicação pessoal e agora eu vou dar um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Esse estudo ele tem como objetivo edificar e dar ânimo e esperança às pessoas. O objetivo do Apocalipse é para dar esperança a todos os irmãos em Cristo Jesus. Bom, o livro de Apocalipse é o livro, o autor é o apóstolo João, o discípulo amado. João escreveu o Evangelho de São João, que leva o seu nome. Também escreveu as 3 epístolas de João, primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola de João. E também escreveu o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, na verdade, o autor é o Senhor Jesus Cristo. João ele escreveu a revelação que o Pai deu ao Filho e o Filho deu a João. João ele estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma colônia penal romana. Ele estava exilado por causa de um testemunho. Na época de João, estava governando o imperador Domiciano e estava sendo exigido a adoração ao imperador. A perseguição começou no reinado do imperador Nero, quando ele queimou a cidade e colocou a culpa nos cristãos. Aí começou a perseguição contra os cristãos. Aí a perseguição ela começou com o imperador Nero, depois o imperador Vespasiano,
que mandou queimar Jerusalém, derrubou os muros, profanou o templo através do general Tito. Então aí profanou o templo. E depois, em 90 e 95, começou a perseguição contra os cristãos através do imperador Domiciano. E aí, muitos cristãos foram perseguidos e mortos pela sua fé, porque a exigência era para adorar o imperador. E os cristãos fiéis, nós sabemos que adoram só apenas o Senhor. Adorar apenas o Senhor de Deus e a ele somente prestará culto. Então, sim, os verdadeiros cristãos estavam morrendo nessa época. E o João, por dar testemunho, ele foi exilado na colônia penal de Patmos. Depois ele foi solto e dos apóstolos ele foi o único que teve uma morte natural. Os outros foram todos martirizados. A sete igrejas da Ásia, ela segue uma trajetória anti-horária. E foram dirigidas 7 cartas distintas. As 7 igrejas da Ásia. Quais são as 7 igrejas da Ásia? São elas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja dessas, ela tem mais ou menos 40 quilômetros uma da outra. E essas igrejas, elas se localizavam na Ásia Menor, que é a atual Turquia. E aí o mensageiro, ele pegou, aí o João deu a carta para o mensageiro e seguiu a estrada romana, que tinha essa sequência dessas igrejas aí. Essas igrejas da Ásia, elas representam todas as igrejas atuais, com suas características. Então, eu vou estar lendo aqui, e a ilha de Patmos, ela ficava a 80 quilômetros de Éfeso, que é no mar Egeu. Diz aqui, primeira carta, a carta de Éfeso. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio de 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, os ministros da igreja. E os castiçais são as 7 igrejas. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste tua primeira caridade. Então, essa primeira caridade, ela pode ser o amor a Deus ou o amor aos irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente, a ti virei e tirei do teu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tirar o castiçal significa que a igreja ia ser destruída. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Esses nicolaítas aqui eram os crentes que estavam fazendo um meio termo com o mundo. Então, por causa da perseguição, eles estavam aceitando o mundo na igreja. Então, assim, não a igreja estava assim, contaminando a igreja com o mundo, para não sofrer a perseguição. Diz aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Mateus, Jesus também fala essa frase. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora a segunda carta à igreja de Esmirna. O bispo da igreja de Esmirna era Policarpo. Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. É o contrário da igreja de Laodiceia, que era rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Em Esmirna, o que estava acontecendo ali
é que tinha uma perseguição muito grande ali em Esmirna. Porque, como eu disse, estava exigindo a adoração ao imperador e também tinha uma perseguição dos judeus ali, os cristãos. Então, era uma perseguição muito grande. Então, e o anjo da igreja que está em Esmirna, escreva isso. Diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que serão tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, eu separei algumas passagens aqui, que se encontra Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz aqui: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a que o amo. Também existe a coroa da justiça. 1 Timóteo 4,8. Aliás, 2 Timóteo 4,8. Diz aqui: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E também a coroa de glória, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aquelas coroas não são coroas são coroas de ramos que recebiam os atletas que participavam dos jogos aí de Roma ali. Eram oliveiras que ficavam aqui, que era o prêmio. Mas a nossa coroa é a vida eterna com o Senhor Jesus. Aqui, sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são seguidores de Satanás. Não temos as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser eu até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor não receberá dano algum. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. Então, a segunda morte são para aqueles que estão perdidos. Então, todos aqueles que, desde Adão, morreram sem Jesus, sem receber a palavra de Deus, sem confessar Jesus, essas pessoas estão lá no Hades, que é o inferno em grego. Ou Sheol, que é o inferno em hebraico. Sheol também é túmulo também. E também tem um Tártaro, que é o inferno onde está preso os demônios, que se rebelaram contra Deus. E essas pessoas que morreram em Jesus, elas morreram, elas teve 2 mortes. A primeira e a segunda morte vai ser lá no Guiena. Então essas pessoas vão ser resultadas após o milênio, e depois vão receber os graus de condenação através dos livros, e também vai estar exposto no livro da vida, mostrando que os livros delas não estão escritos lá nesse livro da vida. E essas pessoas vão receber os graus de condenação e vão ser lançados no Guiena, que é a segunda morte. Então, esses então bem-aventurados que foram ressuscitados na primeira ressurreição, esses não vão experimentar a segunda morte. E são os salvos, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo e que perseveraram. Como diz lá em Marcos 13, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que ficar firme até o fim será salvo. Porque você aceitou Jesus, agora você permanece firme. Guarde o bom depósito, resiste o pecado, resiste com toda a armadura, para que você possa
garantir a sua salvação. Ou seja, Jesus já venceu. Você não precisa lutar, vencer, já venceu. Agora você tem que resistir, porque já está salvo. Não ceda ao pecado, às tentações, à prostituição. Não seja a mente aberta com o mundo, aceitando o mundo. E porque muitos, nessas igrejas aqui, muitos estão aceitando coisas do mundo. Não aceite. Se mantenha puro, porque Jesus é puro, santo. Então aqui, agora assim, a terceira carta, a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreva isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Então a espada de 2 gumes também é a espada do Espírito, que pode ser também autoridade, suprema autoridade e supremo juízo. E também, futura, também a separação futura dos crentes e dos incrédulos. Que Deus vai vir julgar com justiça e juízo. Está lá também em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora aqui, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, me achou o testemunho ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui é o quartel-general de Satanás, e essa foi o testemunho de Antipas, ele foi morto por causa da fé dele. Diz o escritor, a história que ele foi assado no caldeirão de bronze por não negar a sua fé. E Ismênio de Policarpo, ele foi morto na fogueira, e foi colocado na fogueira, mas por incrível que pareça, aconteceu um episódio que o fogo não queimou ele, aí furaram ele do lado e o sangue apagou a fogueira e eles mataram o Policarpo, que era o bispo de Esmina. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ao que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles trabalhei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que pedis às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui, o Balaão, os nicolaítas, são pessoas, também tem a Jezabel lá na igreja antiga. Essas pessoas aqui eram crentes que estavam cedendo à pressão e estavam aceitando o mundo nas igrejas. Então estava assim, levando a pessoa a comer sacrifícios consagrados e a prostituição. Então está sendo um meio termo com o mundo. Então assim, e estava repreendendo, porque quais são os atributos do Senhor? Santidade, pureza. São comunicados que nós devemos ter. Os não comunicados é onisciência, onipresença e onipotência. Mas justiça, pureza, santidade são atributos que nós devemos ter. Luz, a luz tem essa característica, pureza e verdade. Então não podemos combinar com a igreja, meio termo com o mundo. Agora aqui, e a pedra branca também, você vê, tem um contraste. O maná, que é o alimento que Deus vai dar para os salvos, né? Tem o alimento consagrado aos ídolos, e o maná que estou o povo no deserto, vai ser o alimento espiritual, que é o Senhor Jesus, o pão da vida que vai ter para os vencedores. Agora aqui, a quarta carta, a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olhos de fogo, quer dizer, também é julgar, e os pés de latão de bronze, os pés latão reluzente, são firmeza, diferente da estátua na cultura que é pés de barro. Reconheça as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenha contra ti, o tolerado, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande aflição, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos,
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e que outra carga não vos porei. Mas o que tens, retende, até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com varas de ferro se regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Das 10h da manhã, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aqui, a Jezabel, essa profetisa, ela está olhando a imoral sexual. No dia de hoje, o que é? A pornografia, a corrupção, pornografia, corrupção, os costumes do mundo, para facilitar. Então assim, estava permitindo o pecado dentro da igreja, o meio termo com o mundo. Então estava corrigindo. E também fala assim que julgar os pensamentos do coração é a espada do Espírito, que está lá, Deus 4:12, né? Julga a intenção do coração. E também fala assim que diz que seria Satanás, que é uma doutrina gnóstica que estava para vencer o mal, dizia que tinha que se mergulhar no mal, mergulhar nas profundezas do pecado para descobrir como vencer. Uma doutrina errada, uma heresia. Agora aqui, quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva isso. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos é o Espírito Santo e as 6 estrelas são os anjos, os ministros da igreja. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e está morto. Seja vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quinto problema de heresia, apenas de pecados. Lembre-se, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, vamos segundo a vinda de Cristo. Porque está falando assim que se ele se arrependesse, ele não ia castigar, quando não é a segunda vinda de Cristo. Mas também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. As vestes santas, vestes de justiça, está lá em Apocalipse 16 também. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Veste branca, santidade e pureza, as vestes do sacerdote. E conferei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos, que tenho ouvido os que diz a igreja. Agora que a sexta carta é a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreva isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. E a chave está em Mateus capítulo 16, que é a chave para a entrada do reino e também a chave do inferno também. Que lá vai ter a chave para ser os demônios e a chave do reino, e é salvo eternamente. E fecha não é salvo eternamente. Eis, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, eis que eu farei da singular de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque os judeus estavam perseguindo os cristãos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Guardar que é o bom depósito, lá em 1 Timóteo, guardar o evangelho, a palavra. Obedecer a palavra, guardar. Esse que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa que eu já falei aqui, as referências. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca mais será. Escrevi sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. Agora, a sétima carta, a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreva isso, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que tens, que nem é frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou marquei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E tu sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, que tem riqueza e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Repreende e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Então, assim, corrigir está lá em Romanos capítulo 12 e também Provérbios capítulo 3, que corrige porque ama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus está para o lado de fora. Porque é uma igreja mundana, só pensar em riquezas materiais. Então, Jesus estava de fora e estava insensível à voz de Deus. Ao conhecer, ele considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui eu passei um resumo bem breve sobre as 7 igrejas da Ásia. Aí nos meus outros vídeos que eu tenho aí, na minha página aí, tem um outro estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas que eu falei, ela representa toda, é um espelho de todas as igrejas que, no decorrer do século. Alguns falam que ela começa com a igreja de Efésio e vai até a mornidão da igreja de Laodiceia. Então é isso, meus irmãos. O livro de Apocalipse é um livro de esperança para edificar a fé dos irmãos, e Deus vai estar voltando com juízo sobre toda a humanidade. Então, assim, aqueles que são deles, para perseverar, porque assim vai vir grande perseguição e assim o inimigo vai intensificar a perseguição. Então vai aumentar o pecado. Então quem está sujo, que surge mais, que está limpo, limpo mais. E a separação vai começar nessa época aí. Porque os que não são verdadeiros vão se entregar ao pecado. E os que são verdadeiros vão se fortalecer mais ainda. Então, assim, o anticristo ele vai lá, vai colocar, o pecado vai entrar no coração das pessoas e as pessoas não vão conseguir mais voltar para Cristo. Tá, irmão? Persevere cada vez mais na oração, nos seus dons, cada um tem os seus dons, persevere mais, se dedique e largue o mundo para trás, porque a sua pátria é lá no céu. Esqueça a vida terrena e pensa na pátria celestial. Viva nessa vida focando em servir a Deus e o seu próximo, com o alvo lá no céu, com o alvo na morada celestial. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos peregrinos aqui neste mundo, embaixadores, não pertencemos a esse mundo. Então, use todos os seus esforços pensando na pátria celestial. Amém? Forte abraço, fique com o Senhor Deus. Tenha um bom dia.